Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 18 de setembro, eu gostaria de partilhar um pouco do encontro que nós tivemos ontem, dia 17, domingo, um encontro diocesano das comunidades eclesiais de base. Esse encontro foi realizado no Centro Universitário São Camilo, em Cachoeiro, e reuniu lideranças das nossas 43 paróquias da diocese. Éramos cerca de 400 pessoas reunidas, representando todas as 1.050 comunidades da nossa diocese. Foi um encontro muito rico, muito bonito. Iniciou pelas 8h30 e terminou às 16 horas com a celebração da Eucaristia. As SEBs, comunidades eclesiais de base, são uma marca da nossa diocese. Tudo o que acontece na nossa diocese, as pastorais, os movimentos, todas as organizações e instituições têm em vista e o foco primeiro na comunidade eclesial. Tudo que nós fazemos em termos de vivência da nossa fé, nós reportamos à comunidade. É na comunidade que nós nos alimentamos da palavra, da Eucaristia, nos alimentamos da comunhão entre os irmãos e irmãs. Pois Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então a comunidade é também para nós cristãos alimento. É onde vamos rezar juntos, partilhar juntos os nossos dons e colocar-nos a serviço uns dos outros e da sociedade. As comunidades eclesiais de base são uma realidade forte em nossa diocese. Elas constituem em todo o território diocesano cada uma de nossas paróquias. Tornaram-se o nosso jeito de ser igreja. Na Igreja da América Latina, as SEBs surgiram no clima da grande renovação trazida pelo Concílio Vaticano II. Nasceram da necessidade de viver mais intensamente a fé cristã na vida de fé da Igreja, procurando seu alimento na Palavra de Deus. São comunidades de fé, esperança e caridade. Integram famílias, adultos e jovens e crianças numa íntima relação interpessoal na fé. Devem ser multiplicadas em vista de favorecer a ação pastoral da Igreja. Esse está nos documentos da Igreja, um documento de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida. O documento de Medellín define as SEBs como o primeiro e fundamental núcleo eclesial, responsável pela riqueza e expansão da fé e do culto. São, portanto, as SEBs, células iniciais de estruturação da Igreja, foco de evangelização e lugar primordial de promoção humana e desenvolvimento. São chamadas pela fé a serem promotoras de vida em abundância para todos. A palavra de Deus é a fonte da força e da alegria que sustentam e dinamizam as SEBs. Elas reconhecem serem convocadas e alimentadas pela palavra proclamada, pela qual refletem sob a ação do Espírito Santo em vista da conversão pessoal e social. A palavra de Deus, proclamada na Santa Missa ou nas celebrações da palavra, refletida nos círculos bíblicos e ensinada na catequese, inspira e sustenta a sua vida de fé. As SEBs são um modo novo e antigo de ser igreja. Desde o seu nascimento, buscam inspirar sua vida nas primeiras comunidades cristãs, que estão fundadas sobre a profissão de fé de Pedro e dos apóstolos, e têm em suas bases 4 colunas que são os seus mais importantes pilares.
Quais são essas 4 colunas? As primeiras comunidades cristãs eram assíduas ao ensinamento dos apóstolos, ou seja, Jesus enviou os apóstolos e as primeiras comunidades nasceram desse ensinamento dos apóstolos, porque eles repartiam o que eles viram e ouviram. Então eles repartiram com as comunidades o seu ensinamento, aquilo que eles aprenderam do próprio Mestre. Então o primeiro pilar, elas eram assíduas ao ensinamento dos apóstolos. Segundo pilar, elas eram assíduas na comunhão fraterna. Então se ajudavam, os membros da comunidade se ajudavam uns aos outros. Ninguém passava necessidade. Diz o retrato das primeiras comunidades que nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois eram assíduas na fração do pão, ou seja, elas celebravam a Eucaristia. Foi o próprio Jesus que instituiu a Eucaristia. Então eram assíduas na fração do pão e eram assíduas nas orações. Eram comunidades orantes, reuniam-se em diversas ocasiões para rezar. Então vejam, as comunidades eclesiais de base, elas surgiram na igreja e de forma muito peculiar e forte aqui na América Latina, para ser um retrato das primeiras comunidades cristãs que se reuniam sobre esses 4 pilares: ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e orações. As comunidades eclesiais de base aqui em nossa diocese são muito fortes, são, como dissemos, o modo novo e antigo de ser igreja. Aqui na Diocese de Cachoeiro, elas foram se constituindo inspiradas no espírito renovador do Concílio Vaticano II, como aconteceu no restante do Brasil. Viveram quase 2 décadas em estado informal. Mais tarde, foram reconhecidas como lugar privilegiado de comunhão, participação, vivência e celebração da fé do povo, e foram oficialmente instituídas pela igreja local de Cachoeiro na Assembleia Diocesana de Pastoral de 1992, oficializadas como base estrutural para a organização pastoral da diocese. Então vejam, as SEBs são tidas como a maior conquista pastoral de nossa igreja diocesana no pós-Concílio Vaticano II. Elas passaram a ser entendidas por todos como estrutura da igreja. Então, nós damos um destaque muito importante porque na nossa igreja diocesana, estruturada dessa forma, a partir das comunidades, é quase impossível encontrar ou imaginar um católico que não tenha uma comunidade eclesial como referência. Mesmo aqueles que são próximos à nossa catedral, aqui em Cachoeiro, se dizem membros da comunidade catedral ou da comunidade São Pedro, que é seu padroeiro. Então as nossas paróquias, elas se tornaram rede de comunidades. Não tem uma comunidade mais importante que a outra. Aquela que em alguns lugares ainda é chamado matriz, não é mais importante que as outras comunidades. Tanto as pequenas, como as médias, como as grandes comunidades têm a mesma importância e são organizadas através dos conselhos. Conselho de pastoral, o conselho econômico, assim funcionam as nossas comunidades. E você, qual é a sua comunidade? Que bairro que você mora? Qual a comunidade que você frequenta? Ou você mora num bairro e frequenta outra comunidade? Isso também pode acontecer, mas cada um de nós tem a sua comunidade para viver, para partilhar, para viver esses 4 pilares que nós acabamos de dizer. Que as primeiras comunidades cristãs que estão presentes lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, possa inspirar as nossas comunidades para vivermos a nossa fé em comunhão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai
e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.